aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com o nosso Quarentena Cast, o videocast da quarentena. E hoje vamos falar um pouco do mercado editorial. Vamos receber aqui o Paulo Lanes e o Igor Miranda, editores da editora Pinardi. Boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, obrigado pelo convite. Boa noite, Tim, como é que tá? Tudo certo, cara. Boa noite. Igor, Paulo, obrigado por aceitarem o convite. Aí, sejam bem-vindos ao videocast. Como o Rodrigo falou, a Pinardi é uma editora novinha, né? Então, acho que dá para começar pedindo que vocês apresentem a editora, né? Falem um pouco da proposta, como é que vai ser, o que é diferente, o que é igual às outras editoras. Acho que Legal. dá para começar por aí. Legal. Bom, Paulo, deixa eu começar, posso? Claro, pode ir, manda ver. Bom, a Pinar surgiu no final de 2019, acredito, começo de 2020, né? Então, enfim, eu sou do Instagram A Estante em Mim, né? O Paulo é do Instagram Lendo Arte. A gente se conheceu, né? Amigos aí, desde a Estante em Mim vai fazer 2 anos agora, no dia 1º de setembro. E eu costumo fazer algumas séries de leituras de livros. E eu e o Paulo, a gente gosta de literatura latino-americana, a gente conversou muito sobre isso. Eu queria fazer uma série só dedicada a livros importantes da América Latina. O Paulo sabe muito mais, o Paulo e o André, né, marido do Paulo, sabem muito mais que eu sobre literatura latino-americana. Então, quando eu comecei a fazer a lista, eu comecei com os nomes, né, clássicos aí da história. Só que eu cheguei pro Paulo e o Paulo começou a me xingar, falou, cara, cadê Com aquela literatura delicadeza que ele é boliviana? peculiar, né? Cadê literatura não sei o quê, Guatemala? Eu falei, beleza, cara, vamos lá, vamos pesquisar. E a gente começou a pesquisar, o Paulo já tinha alguns nomes na manga, nomes importantes. E, cara, nessa pesquisa foi muito interessante, porque a gente começou a perceber coisas assim, livros muito importantes da literatura latino-americana nunca tinham chegado no Brasil ou tinham chegado na década de 40, 50 e assim, não tinham edição corrente. A gente percebeu também que assim, autoras, cara, tipo, nunca chegaram. Então, tipo assim, a maior autora de tal país do Equador nunca veio para o Brasil, sabe? Nunca teve tradução. Então, a gente começou a ver alguns problemas, tanto do mercado editorial em relação aos outros países da América Latina, né? Essa coisa do Brasil não se enxergar dentro da América Latina, por algum motivo. E a questão meio do machismo latino-americano que impacta as mulheres no país delas, né, mesmo, e depois chegando até o Brasil. Então, a gente começou a ver essa problemática aí. Com Dona Bárbara, por acaso, a gente pesquisou e a gente achou, bom, esse livro é super importante, é o maior livro da Venezuela, como assim? Só tem uma tradução da década de 30, 40 do Jorge Amado, uma edição na década de 70 e nunca mais teve nada, né? Se você pega listas de 100 livros, 200 livros importantes do mundo, Dona Bárbara está em vários deles. E aí a gente falou, bom, cara, não dá para um livro assim não existir. E como a gente queria fazer um lançamento da série grande e tudo mais, eu encomendei ilustração, né, para a galera, numa ilustradora lá de fora fazer. Falei, cara, a gente pode usar aqui do nosso poder de influência, né, das redes sociais e tudo mais, a gente tem esses trabalhos no Instagram, tentar lançar esse livro. Falar, ó, galera, tipo, paguem isso, a gente lança o livro assim. Então, surgiu muito organicamente, sabe? Não foi uma coisa tipo, eu e o Paulo lá atrás, nossa, meu sonho é ter uma editora, vamos... Não, cara, foi tipo um negócio muito orgânico. Aconteceu. E... Não, termina, desculpa. Não, pode terminar, manda ver. Não, e aí, só que foi crescendo esse sentimento, assim, de fazer algo, foi crescendo dentro de nós, até porque eu e o Paulo, a gente coleciona livros, assim, a gente lê muito e a gente gosta de edições especiais. Então, foi crescendo dentro da gente a vontade de, tipo, não só trazer esse livro para o país, mas trazer bem, né? Fazer uma edição legal, trazer uma designer que a gente gosta para criar a capa, pensar na capa. E eu acho que nesse processo, que foi um processo muito natural dos trabalhos que a gente faz dentro do Instagram, que nasceu a editora. Então, eu tenho um apreço muito grande pela estética, o Paulo tem um apreço muito grande pela estética no trabalho dele. E a gente falou, cara, eu quero fazer um livro que seja bonito, que ele seja bem traduzido, sim, que ele seja tipo isso, aquilo, mas que ele seja bonito.
que tenha uma história por trás, que a gente conte uma história, né? Eu acho assim, as editoras, então, e eu acho que isso é uma coisa muito forte para a história da Pinar. Quando eu e o Paulo a gente para pensar do que a gente quer ser, eu acho que um dos patamares aí, um dos pilares centrais da Pinar é nós queremos fazer edições especiais de livros que ou não existem no Brasil, como Dona Bárbara não existe, ou de livros que a gente acha que não tem uma representação boa. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aí de um autor que eu acho super importante, que não é bem representado no Brasil, que é o Pablo Neruda. O Pablo Neruda é gigante e eu não acho que a gente tem boas edições de Pablo Neruda no Brasil. Nem pela Record, nem pela LPM, enfim. Acho que a gente... Esse é um autor que eu faria um trabalho muito interessante se eu pudesse. Então, assim... Vocês enxergam o financiamento coletivo assim como uma alternativa viável para o futuro também? Porque quando a gente olha hoje para o cenário das médias e das pequenas, né, é um negócio que é complicado, assim, né? Tem editora que vende o almoço para pagar o jantar, né? Nesse nicho de editoras pequenas, assim, né? Com e certeza. O crowdfunding, por outro lado, ele é interessante porque garante a publicação do livro, se for bem sucedido, né? Mas também não representa tanto em termos de lucro para a agência, né? Como vocês enxergam esses pratos aí, equilibrar isso? Bom, assim, cara, eu acho que tem alguns pontos. A gente decidiu começar com financiamento coletivo porque a gente não tinha um centavo no bolso, tá? Então, foi uma questão de necessidade somada a essa influência, né, que a gente poderia ter por conta dos nossos trabalhos. Então, isso deu muito certo, a gente conseguiu ir um pouco além, perto de 10 mil ali acima, né, do que a gente tinha colocado. Então... mas assim, eu não acho que é um negócio que funciona no longo prazo. E eu acho que esse é um ponto bem relevante até dessa conversa que eu já falei para o Paulo. Assim, eu acho que os 2, 3 primeiros livros do financiamento coletivo, legal. Mas eu não acredito muito nessa... A gente tem que pensar em modelos diferentes, sabe? Eu não gosto muito de bater nessa coisa, bater no peito de editora independente, não sei o que. Cara, não é por aí que eu quero que a Pinar... ganhe adeptos, tá? Não é por aí de verdade. O que eu acho é o seguinte: toda pequena editora brasileira, e aí eu tô sendo polêmico, hein, Paulo? Qualquer coisa me dá um chute aqui. Eu acho assim, toda editora, pequena ou não, acredita que faz um bom trabalho, tá? Todas as editoras. Elas acreditam que fazem um bom trabalho, que elas têm um diferencial, que elas têm um tino editorial, etc. E então, assim, eu falei pro Paulo, cara, a gente não é mais inteligente que ninguém, a gente não está numa posição privilegiada, a gente não é o Charles Kozak com muito dinheiro na conta para bancar o que a gente quer fazer. Infelizmente. Mas, então, assim, a gente não é mais esperto que ninguém, cara. Se a gente quiser que a nossa editora faça alguma coisa, a gente tem que encontrar formas diferentes de fazer isso acontecer. Voltando para o que eu estava falando lá atrás, eu acho que combina muito bem com isso, cara, se a gente quiser ser diferente, talvez a gente vai ter que focar em poucos livros, a gente pega esses livros e faz um trabalho de entrega de conteúdo muito grande. Então, para o próximo livro, vai ter vídeo, por exemplo, que não tinha no Dona Bárbara. Por quê? Porque agora a gente teve capacidade de fazer os vídeos. Vão ter textos adicionais de uma pesquisa adicional que a gente fez, porque a gente teve mais tempo para se preparar, a gente já tinha bases mais sólidas da editora, a gente já tem toda a parte visual da editora, tudo isso vai ajudando, né? E forma... Enfim, eu acho assim, cara, se a gente quiser fazer algo diferente para o mercado editorial, primeiro, a gente tem que ter um modelo de negócio que é diferente, que não fique só, tipo, cara, nossa, eu sou uma editora independente, comprem de mim, apoiem os independentes, cara. Tipo, eu não acho que isso funcione, tá? Eu tenho um olhar bem business, assim, sobre as coisas, o Paulo sabe disso, e eu não acho que isso funcione, tá? E tu, Paulo, o que nos Calma aí, diz? deixa eu só interromper rapidinho, só um minutinho. Então, porque um ponto que é muito importante do que o Igor falou é que a editora ela começou com um livro. A gente primeiro pensou o que a gente tem que trazer, qual era o objeto, o que a gente queria, para depois começar a estruturar a empresa. Não foi uma empresa pensar assim, gente, como é que eu vou... Eu não quero trabalhar com mais nada, eu quero abrir uma editora porque eu quero ter uma carreira, eu quero ser um editor. Não foi isso, a gente olhou, conversou muito. Várias vezes as nossas conversas chegavam nesse ponto do, cara, como é que esse livro não está aqui? Como é que esse livro não está no Brasil? Tem tudo a ver com o Brasil. Tem tudo a ver com a gente. Por que esse livro não foi publicado aqui? E aí chegou o ponto que o Igor perguntou para mim, por que a gente não publica? Aí eu,
Por quê? Por que não? Aí a coisa começou a ficar um pouco concreta. A gente primeiro olhou para o fato de que o Dona Bárbara tinha acabado de sair do direito autoral, e aí depois veio essa questão da última versão ser do Jorge Amado. Eu procurei essa versão do Jorge Amado, só encontrei na biblioteca da Universidade de Brasília e estava rasgado, assim, ou seja, um pedaço faltando. E não se acha por aí. E foi uma versão criticada ainda. Então, e aí foi encaixando nesse sentido. Então, a empresa ela surge como uma forma do livro vir. Entendeu? Qual é a melhor forma do livro vir? É uma editora. Então, como é que a gente faz essa editora? Sempre olhando para o objeto livro. Então, entendeu? Por isso que a questão da estética ela começa a importar, porque não é só a questão do texto, mas sim a questão de qual o contato que o leitor tem com o texto. Né? Hoje em dia, a nossa percepção de literatura ela é muito mais ampla, muito mais dinâmica. Enfim, o livro ele tem que brigar com inúmeras atrações, né? Então, a gente sabe o quanto que é importante a questão de uma leitura com uma letra, com uma fonte bem arrumada, numa edição bem trabalhada. Então, até hoje, assim, eu pego o livro, eu olho, cara, que letra pequena, como é que eu vou ler nisso? Né? Uma coisa que me chamou bastante atenção quando surgiu a proposta do crowdfunding, do financiamento ali de vocês, foi justamente essa parte de querer fazer uma tradução nova. Porque, claro, que talvez seja um defeito da geração, a gente sempre acha que a nossa vai fazer alguma coisa melhor que a outra, mas é que eu vejo a língua muito viva, né? E a gramática em si, por isso que eu na literatura eu sou meio chato, assim, quando eu converso muito com professor de português, que eles querem que a gente escreva a redação de colégio, a gente quer fazer literatura. Porque a língua é viva, a língua está sempre mudando. E a gramática, tipo, às vezes ela vem para engessar a língua e não respeitar essa constante evolução da linguagem. Então, muito me incomoda quando eu pego um livro, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês do Silêncio dos Inocentes, que é um livro que eu tenho vontade de ler, que eu adoro os filmes, e a Record lançou ano passado uma capa linda, reedição do livro, blá, blá, blá. Aí eu fui lá direto catar quem é o tradutor e eles só recauchutaram uma tradução velha. E aí não fica legal. A gente está sempre lendo aqueles negócios com umas escolhas que não tem a ver com a linguagem do momento de agora. Então, eu queria saber, perguntando já minúcias editoriais, assim, gostei dessa escolha e isso foi um dos motivos. Outro foi porque o Paulo ia me xingar se eu não ajudasse, mas um dos motivos que me fez apoiar o livro. E eu queria saber como é que foi essa pesquisa, essa escolha. Vocês já conheciam um tradutor? Porque é um universo super novo. 2 pessoas que não eram editores, aí saí catando editor. Saindo catando tradutor. Olha, eu acho que o Paulo conhecia bem até, doutor. Porque é o seguinte, como eu estou estudando literatura, eu sempre estou me aproximando desses universos. E o meu marido, ele estava estudando na Colômbia, tá fazendo o doutorado de sanduíche na Colômbia. Eu já estava em Portugal. Para mim, esse meu deslocamento do Brasil para Portugal ele foi muito importante para eu entender o lugar da edição em língua portuguesa. Porque eu sempre fui muito crítico ao mercado editorial brasileiro. Quando eu cheguei lá, eu falei, cara, o nosso mercado editorial é excelente. Porque é muito complicado você editar em uma língua que você não tem para muitos lugares para vender. E é isso que acontece com a América Latina. A América Latina tem um mercado que, se não é por causa de um país, é de um continente inteiro. Então, tem muitas editoras que vendem o mesmo livro para, enfim, 20 países. Né? Enquanto a gente só poderia vender para Portugal, que é um país que é do tamanho de Pernambuco, né? E a África, que ainda não entrou, né, nesse circuito editorial. Então, passei a valorizar muito o nosso mercado editorial nesse sentido, nesse aspecto específico. Muitas das bibliotecas de Portugal são com edições brasileiras. Muito do que entra em Portugal, da Europa, inclusive, passa primeiro no Brasil e depois vai para lá. Principalmente no que se diz respeito a estudos. Aí, ok. Quando eu fui para a Colômbia, eu sentei com o André e falei, cara, vamos comprar alguns livros. A gente trouxe literalmente uma mala de livros. Porque, como a gente lê na língua original, eu acho muito enriquecedor você conhecer, né, uma obra pela própria língua. E aí a gente começou a buscar o que seriam os clássicos para eles. E aí a gente descobriu que tinha esse Dona Bárbara. Aí, assim, Colômbia faz fronteira com Venezuela.
E quando a gente foi para lá, Venezuela já estava naquela crise financeira, econômica, né? Muitos venezuelanos já tinham ido para Colômbia. Então, eu me perguntei, cara, que livro que tem lá? Quais são os livros que eles escrevem? E aí começou a perguntar por aí e descobrimos que tinha um livro que era usado nas escolas da Colômbia, nas escolas de vários países. É o tal Dona Bárbara. E aí eu fui pesquisando mais a fundo aí, descobri que Dona Bárbara tinha sido eleita lá por uma revista dos Estados Unidos como a obra latino-americana mais conhecida de todos os tempos. A obra foi escrita em 29. Só foi perder esse posto com 100 anos de solidão, que foi, claro que é 74, se não me engano, uma época dessa. 77, pronto. Então, assim, muito tempo com uma obra lá em cima e a gente não tem nenhuma dessas edições. Então, acho que eu acho que isso é um perfil que a gente tenta trazer com a Pinar, que é esse de pesquisa. A gente pesquisa muito, a gente olha muito, a gente vai muito na crítica literária, a gente vai muito... tudo isso para a gente saber, assim, vale a pena trazer? Pô, se eu trouxer, o que vem junto? Que tipo de material a gente pode trazer? Uma das coisas que a gente percebeu dos nossos públicos foi justamente professores de literatura latino-americana e tal, que agradeceram essa entrada do Dona Bárbara no Brasil. Então, isso para a gente foi muito interessante. Mas também acabou sendo um grande desafio, no sentido principalmente da tradução. Porque como traduzir um livro que é tão regionalista? O Tavares sabe bem disso, porque, enfim, um monte de linguagem rural. Eu adorei o Taita. Só para começar... Não, e assim, é um rural que tem que explorar. Aí, assim, a gente tem que estudar a tradução também, né? O André, que é o tradutor, ele tem que estudar não só a língua, já conhece bem, mas tem que estudar mais a língua, como a gente tem que correr atrás de um dicionário de venezuelanismos, ou seja, um dicionário específico da Venezuela, e dentro desse dicionário a gente tem que ainda estudar o que é que não é traduzível. Então, um grande exemplo, o cenário do Dona Bárbara, que é um cenário rural, se chama Jano, e é plano, basicamente seria plano. E aí a gente pensou assim, cara, o que pode ser esse plano, né? A gente olhava a foto, parece muita coisa, parece o Pampa Gaúcho, parece o Pantanal Mato Grossense, parece o Cerrado do Centro-Oeste, parece muita coisa. Então, será que vale a pena traduzir como planície, como Planalto? Como que a gente faz para traduzir? O Jorge Amado traduzia com 1000 palavras diferentes. Era Jano, aí... Não, ele trocava, ele botava planície, planalto, dependendo do que fosse, ele usava. E vou te dizer que eu não sou muito contra isso, não. Depende muito do que tipo de tradução você faz. Eu lembro que eu também estava eu participei de um evento de uma estudante de letras em inglês que estava tentando traduzir o Grande Sertão Veredas para o inglês. E ela falou que ela desmembrou a palavra sertão. Ela teve momentos que ela usou a palavra sertão como no mainland, ou seja, a terra de ninguém, terra de nada. Porque varia muito com o contexto, né? O lugar com o sentimento. E o Jano, ele aparece nesse momento algumas vezes. Então eu fiquei muito nessa dúvida. Traduzir ou não? A gente optou no final por não traduzir. Porque é tanta forma de usar que a gente pensou assim, poxa, podia virar mesmo um lugar a ser reconhecido, né? Então a gente equilibra entre a tradução, manter um regionalismo que para a gente nos pareça regionalista, mas que também mantenha viva essa cultura da Venezuela. Isso. Então, assim, tudo envolve muita pesquisa. É impressionante. Eu acho que eu nunca pesquisei tão bem. Eu estou fazendo doutorado, e eu acho que o meu livro do meu doutorado eu não pesquisei tão bem quanto eu estou pesquisando Dona Bárbara. E deixa eu só adicionar uma coisa a tudo isso que o Paulo falou, né, desse equilíbrio. Ele está falando do equilíbrio de várias coisas. Eu acho que na editora existe também um equilíbrio, porque assim, o Paulo, ele é acadêmico. Eu sou zero acadêmico, estudei engenharia, né, enfim, nada a ver assim com o mundo da literatura. Eu só gosto muito de livros. E eu acho que tem esse equilíbrio, porque, por exemplo, eu gosto muito de poesia. Tem um artista e um cara dos números. Exato. Humanas e números junto. Exato. Então, assim, toda hora que eu quero fazer uma coisa, eu chego com uma ideia, eu chego comigo e falo, Igor, isso é caro. Se não for, eu passo. Não faço. Exato.
Então, assim, tem esse equilíbrio entre os dois. Tem um equilíbrio também de, tipo, sei lá, eu gosto de ter determinados estilos, o Paulo gosta de outros. E aí a gente tem essas discussões que eu acho que são muito ricas, assim, para a editora, porque, por exemplo, eu e o Paulo, a gente está pensando aí no nosso novo livro e tudo mais, e eu deixei bem claro para ele. Eu falei, cara, eu acho que as pessoas que fazem esses livros cometem um erro grande, que é o erro de pensar muito mais na conceituação da obra e não pensar em como as pessoas que estão lendo de diferentes níveis estão interagindo com isso. E assim, eu acho que se você está vendendo ali um trabalho bom, né, sai um pouco, sabe, da sua redoma, porque existem várias formas da pessoa experienciar esse livro, e que eu acho que a gente tem o trabalho de editor de levar da melhor forma possível. Então a gente está fazendo um trabalho assim, né, no nosso segundo livro. Não é só um trabalho de tipo, sabe, cara, fazendo para a gente como se a gente estivesse preso no nosso mundo de pesquisa, de forma que só as pessoas que estivessem com esse conhecimento que a gente está acumulando pudessem gostar, né, desse livro. Mas não, a gente quer realmente apresentar para as pessoas da forma como a gente está apresentando Dona Bárbara. Então a gente está fazendo os diários de tradução de Dona Bárbara no Instagram. A gente dividiu muita coisa sobre, cara, desde a conceituação da capa do livro, enfim, O logo tudo da isso que a empresa. gente acha que isso faz diferença na experiência do leitor. E eu não acho que as editoras, até pelo número de livros que lançam, enfim, é outro olhar editorial, tá? Como está Façam sendo isso, porque eles estão a recepção das pessoas em relação a... ótima, cara, ótima. Assim, as pessoas gostam muito, elas comentam em todos os diários de tradução, eles gostam muito, a gente recebe muita mensagem, né? E eu acho que o segredo, assim, do sucesso do crowdfunding, porque a gente fez uma tiragem de 1.000 exemplares, a gente vendeu 900, tá? Já. E eu acho que, assim, o segredo do sucesso do financiamento foi exatamente esse, assim, essa Vocês sabem, né, troca. que é Oi? mais fácil se livrar de um cadáver esquartejado do que 1.000 livros. E vocês estão conseguindo, então tá. Exatamente, exatamente, cara. Então, assim, e eu realmente, Rodrigo, de verdade, eu falo isso pro Paulo, tomara que eu esteja certo, tá? Eu realmente acho que o segundo livro vai bem além disso, tá? Bem além disso, porque eu acho que a gente aprendeu coisas no meio do caminho, eu acho que o segundo livro ele tem mais força em vários aspectos, então eu acho que, enfim, vamos ver como irá. Mas eu acho que esse foco da editora em realmente fazer um trabalho, a gente vai lançar poucos livros. Eu acho assim, eu ficaria muito feliz se a gente conseguisse lançar 6 livros num ano, 4, 6 livros em um ano. Assim, é um plano que eu pretendo já, tipo, colocar meio para 2021, tá? Gostaria, sim, de já colocar mais livros aí no mundo. A gente já tem muitas ideias, tá? De livros possíveis. Eu sei que Tem vocês não coisa... podem dar spoiler, mas eu tenho umas dúvidas aqui, tá? Não, Ah, não, é? Ver Quais se dúvidas? vão Quais para digam, outros, dúvidas? digam, se não, vamos pelo para menos o outros país. países, se vamos para outros Pelo menos o países. país. Eu sei que o Paulo gosta muito de literatura portuguesa, que é um gosto que a gente vive. Quero saber se a gente tem como trazer alguém. E, né, e se vocês vão pensar com carinho aí também nos pobres dos brasileiros. Claro, claro. Cara, assim, Tem. em primeiro lugar, a gente está olhando para o mundo inteiro mesmo, né, para trazer autores. Eu acho muito importante que na proposta da editora a gente olhe para cá. Eu até falei isso já para você, né, Rodrigo? Uhum. E, cara, eu não sentiria que é uma editora completa se a gente não tivesse olhando para os contemporâneos, tá, do Brasil. Eu acho que a gente precisa fazer isso. E, como eu te falei, a gente precisa pensar em novas formas, sabe? Eu não quero que... eu quero que isso seja um dos pilares da editora, sabe? Não seja aquela coisa, ó, toma aí, a gente tem um e-mail, enviem os originais para esse e-mail. Não, cara, não é isso, sabe? Outra Tipo, eu não coisa. quero... Eu quero que realmente a gente faça um trabalho e que, enfim, a gente faça apostas de fato, que entre ali no hall dos autores da editora e a gente faça esse trabalho que a gente está fazendo aqui com esses primeiros livros para todos. Então, para mim é muito importante que a gente chegue nesse ponto, sim. Agora, de novos autores, cara, assim, literatura portuguesa, esses dias eu e o Paulo falamos sobre um autor, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. O ponto da gente é uma relação muito horizontal. Não dá para a gente sentar numa mesa e falar assim, pronto, vem a mim, as crianças, que eu vou ver quem que merece o meu contato. Não é bem esse o nosso caminho. Nosso caminho é mesmo
a conversa, a gente vai ouvindo o que as pessoas estão falando, o que elas querem, o que elas estão buscando. E, bem, o Brasil é um país continental, né? Do mesmo jeito que a gente tem aí uma miríade de possibilidades, nós temos muito esquecimento, nós temos muito apagamento, né? Tavares sabe bem disso, aí vocês sabem bem, né? Como é que é essa luta aí do sul rural para tentar dar as caras, né, no mercado editorial. Eu acho que isso acontece em muitas regiões do Brasil. Sim, sim. Eu acho que isso acontece até dentro do Rio de Janeiro, se bobear, até Com dentro de São certeza. Paulo. Então, Todo mundo assim, que está fora das capitais tem dificuldade. Em todos os estados. Exato. Então, assim, a nossa ideia é horizontalizar. Então, por isso que a gente conversa muito. Só não sei, é claro que tem um limite, né? Mas, eu, por exemplo, o Igor até falou assim, eu sou acadêmico, mas eu chego para ele e falo, cara, tenho essa questão aqui que é muito específica, vamos conversar junto, vamos pensar. Alguma vez eu solto assim, uma pergunta para uma pessoa, para a pessoa ver, para eu ver como é que ela recebe a ideia, e aí a gente vai conseguindo amortizar. Mas brasileiro está na fila, assim, para tudo, claro, óbvio. Exato. Tem, Assim, eu até diria... Tem grandes clássicos brasileiros que estão sumidos. Até hoje, Então, você vê aí. Úrsula, né, que apareceu aí esse dia, ano passado, não foi? Era cara, o um meu clássico sonho, que desapareceu. eu falei pro Igor esses dias, que era que já que a Companhia das Letras caga para a obra do Érico Veríssimo, do Jorge Amado, que eles só querem Gabriela e O Tempo e o Vento, que eles liberassem os outros para umas editoras pequenas fazerem um trabalho decente. Tá tudo esgotado e a gente tendo que pagar 200 pila para sebo. Eu topo. Me queimei Então, agora, mas azar, tem problema. Mas assim, uma coisa que eu acho bem relevante, falando até desse ponto de participação, né? Eu acho que esse também é um dos pilares, assim, que a gente quer ter. A gente nasceu dentro do Instagram literário, a gente construiu, né? Dona Bárbara com feedback das pessoas e tudo mais, e eu acho que, tipo, os próximos livros, eu não sei se vocês viram, né, no Instagram da Pinar, mas a capa de guarda a gente levou para votação, então as pessoas que apoiaram o projeto votaram na capa de guarda, participaram desse Vou processo. confessar, Igor, que eu votei na do Paulo porque ele disse que senão ele ia nos xingar também. Então, mas o Paulo é essa pessoa, entende? E no final das contas sou eu que pago a conta, entendeu? Então se eu chegar para a pessoa e falar, faz eu que estou pagando, então... Vai, tem relaxa, hein, Paulo? Ô, Paula, eu que administro o dinheiro, entendeu? Tá tudo aqui, ó. O Paulo não pode me irritar muito, senão eu fujo, hein, Paulo? Brincadeira, mas enfim. Eu acho que essa questão da democratização, né? Eu acho que essa proximidade, que eu acho que todas as editoras poderiam ter, né, com o seu público e tudo mais, é algo e que não fazem, né? A maior parte não faz, não consegue fazer nem com os seus influenciadores, quiçá com o seu público geral. Então, eu acho que a gente, de maneira geral, a gente quer estar próximo. E aí eu volto para aquele ponto de, tipo, como podemos criar um modelo de negócio que seja diferente do modelo, né, que as outras editoras têm, valorizando essa proximidade do público conosco, né, trazendo essas pessoas para fazer parte do projeto editorial. A gente já tem ideias disso. Em 2021, a gente vai ter novidades sobre isso. Mas a base da editora é essa, tá? Uma coisa que o Tavares estava falando que me pareceu interessante comentar aqui é que eu entendo a dificuldade das editoras de lançar e relançar títulos e autores. Eu fico pensando na coragem que a editora tem de pegar a coleção de um autor inteiro, porque a gente tem um problema, não um problema, a gente tem uma questão muito séria no Brasil que é a fidelidade do público. Nós temos muita coisa, muitas opções, e tudo que tem novidade ganha espaço, né? Então, como manter essa fidelidade, né? Como manter essa proximidade, a ponto que a pessoa acompanhe aquela coleção que você está fazendo do mesmo autor por anos já fez. Porque, por exemplo, o Érico Veríssimo tem quantos livros? 20? Muitos livros. Jorge Amado, eu lembro que eu fiquei pensando, gente, por que o Jorge Amado está... Eu fiquei muito surpreso quando eu percebi que no Jorge Amado tinha estava esgotando e não tinha muito interesse de republicar, né, e tal. E aí, quando eu conversei com algumas pessoas da área que me disseram que o Jorge Amado ele é muito mais lucrativo no exterior do que no Brasil, isso me fez surpreender muito. Porque eu pensei assim, como é que uma grande editora perdeu o público de um escritor como Jorge Amado? Como é que ponto que isso aconteceu? Que momento
que as pessoas começaram a achar Jorge Amado para trás. Sendo que é muito fácil de você conquistar o público para voltarem ali, né? Então aí que entra a minha questão com, peraí, será que a editora está realmente trabalhando com o público leitor dela ou não está? Não quer, não tem interesse? Eu Tem acho que é tanta por coisa aí. boa rolando que não precisa mais investir nisso, põe no automático, sabe? Vamos só publicar e tá bom, publicar e tá bom. Tem muita gente mesmo, para que se preocupar com isso? Esse ano eu tive que fazer uma força pessoal, assim, tipo de... Porque, cara, por ser autor contemporâneo, eu preciso estar lendo o que está acontecendo agora. Mas se eu deixar o fluxo, eu vou passar o ano inteiro só lendo contemporâneo. Então, tipo, eu digo, opa, segura aí, dá uma lida nos clássicos, que a gente não pode esquecer do... Até eu tinha esses dias, não sei se foi esse ano, mas que tu leu também o Poderoso Chefão, do Puzo, que tu diz, fazia tempo que eu não li uma saga, assim, que nos prende. Porque, tipo, a nossa literatura contemporânea, ela é, em sua grande parte, no nosso ritmo, né? A gente não acaba não Sim, tendo mais tempo para se dedicar a uma leitura densa e o escritor também de fazer uma saga familiar que dure 200 anos de uma família. sim. O Igor Oi, ia exato. complementar alguma coisa ali. Não, é que assim, eu acho que o Paulo falou da comparação do mercado editorial português com o brasileiro e tudo mais. Cara, assim, eu acho que, sem dúvidas, o mercado editorial não é um segmento fácil, tá? De forma alguma. Eu acho que conforme a gente vai conhecendo mais com a Pinada, a gente vai vendo das dificuldades, cara, desde a negociação com a gráfica, os prazos, tudo isso. A gente vai entendendo mais e sabendo das dificuldades disso. Como fechar a conta, né? Você quer fazer um trabalho gráfico ferrado, aí você chega na Ipsis, pô, cara, impossível, sabe? É muito caro. Pelo menos para a pequena Pinada agora é muito caro. Então, assim, eu acho que a gente vai aprendendo coisas e é claro que existem dificuldades aí, né? Que é fácil criticar, mas estando ali no meio é difícil, de fato. Sustentar pessoas através do mercado Muito. editorial, puta, muito difícil. Mas, assim, da- tipo, dado que eu disse isso, agora eu vou falar do meu ponto de vista de business, tá? De negócios, assim, gente, do que eu, como uma pessoa que, cara, trabalho com isso e gosto disso, quando eu olho para o mercado editorial, eu falo assim, ok, estamos perdendo, né? O mercado editorial perde leitores aí a cada ano, vários problemas, editoras que vão se tornando menos relevantes no tempo, enfim, consolidação, né, Companhia das Letras adquirindo todo mundo, e aí, né, quais são os rumos? E eu acho assim, desde que eu criei Estante em Mim, eu tive muito contato, né, com as editoras, eu tenho parceria com, praticamente tive, né, parceria com quase todas as editoras, as maiores e tudo mais, e eu pude ver esse contato, essa interação, né, a forma como eles olhavam para o público e tudo mais, e assim, eu acho que muita coisa pode ser melhorada. Então, assim, eu acho assim, existem as dificuldades? Existem. Agora, você tem que fazer o melhor com o que você tem. Eu acho que o Rodrigo fala muito disso quando ele está dando as dicas para os escritores, de maneira geral, do como eles podem se vender, né, melhor, como que eles podem colocar a obra deles no mercado e tudo mais, com boas práticas, né, não com práticas quaisquer, mas realmente com boas práticas. E o que eu vejo é o seguinte, como o Paulo falou, as editoras estão tentando colocar alívio no mundo, e ok, eu sei que a questão da novidade ela é sempre atraente e tudo mais, mas eu acho que sim, não dá para dizer, cara, que as editoras não têm um papel em formar os seus leitores, em tipo engajar com esses leitores. E se no passado isso era muito mais complicado, né, porque não tinha rede social, não tinha, tipo, e aí, qual é a forma, né? Imagina, antes do advento aí da internet, como você fazia isso? Hoje não. Hoje você tem a Companhia das Letras, tem um Instagram gigantesco, ela tem um YouTube que pode ser relevante, ela pode fazer coisas. Então, assim, existe isso. Para melhorar a situação da Companhia das Letras, por exemplo, ela tem todo um exército de, se eu não me engano, 400 parceiros e mais 200 parceiros fixos. É alguma coisa, ou 100 parceiros É muita fixos, gente. tá? É uma coisa assim, tá? Então é muita gente. Digamos que sejam 500 pessoas, vai, vamos arredondar, 500 pessoas. Cara, eles têm É 500 uma, é uma pessoas, máquina de divulgação, né? é uma máquina de divulgação em E diversos agora eles estão segmentos, só se cara. queimando, porque todos esses que não são alguém com 200 mil seguidores, tipo, na pandemia eles estão ignorando
os parceiros enquanto estão mandando, sei lá, coleções de livro para Gabriela Prioli, que, tipo, ela tem que falar de política, né? Eu acho que tem algum erro de comunicação deles com o seu leitor, né? Então, o que eu É falo também uma assim, questão de posicionamento. É também uma questão de posicionamento. E não é uma parceria, é um favor. é um favor, É é um a impressão favor. que se dá. Livros que custam R$ 9, certo? No fim das contas, para a Companhia das Letras, e eles poderiam fazer um trabalho foda. Então, assim, o que eu penso é o seguinte: tem gente de vários tamanhos nessa parceria, tá? Então, tem gente, sei lá, que tem 2.000 seguidores, tem gente que tem 15, tem gente que tem 50 mil seguidores ali. Mas não é isso que importa no final das contas, né? Porque a gente sabe que tem a questão do engajamento. Se você é uma pessoa de 1.000 e que consegue chegar nas pessoas e que as pessoas escutam e levam em consideração, cara, estudem, tipo assim, estudem um pouco de marketing e vocês verão que não existe um marketing mais barato para eles do que pegar um livro que está lá na tiragem deles, lá no galpão, manda para alguém, mas manda conhecendo essa pessoa, faça um trabalho de conhecimento das pessoas, é simples, você tem a base de e-mail das pessoas, sabe, marca, faz pensa em alguma Não é tão forma de difícil assim, engajar né? com essas pessoas, entende? Uhum. Então, assim, o que me preocupa, e eu estou dando o exemplo da companhia porque eu sou parceiro deles e eu realmente puxei a orelha deles esses dias, mas eu tenho contato com as outras editoras, com a Todavia, com a Record, enfim, com todas elas. E o que eu sinto é, cara, parem de tratar os parceiros de vocês como se você estivesse fazendo um favor. Ah, regra, me mande isso. Cara, para. O custo de aquisição, aí você tem que fazer a conta, entende? Tipo, cara, eu tô escolhendo pessoas boas, legal, escolhi pessoas boas, agora eu vou tentar entender o que essa pessoa gosta de ler, como eu posso, tipo, como que a editora, junto com essa pessoa, podem trabalhar juntos, para que não só ela divulgue o meu trabalho, mas que ela gere material para que eu possa alimentar as minhas redes. E aí a gente cria esse ciclo de trabalho. Pô, cara, eu fiz o trabalho da série do Brasil, que eram 9 livros, e desses 9 livros, 3 ou 4 livros eram da Companhia das Letras. Eles me deram um livro para fazer sorteio, eles foram lá e divulgaram na página deles o sorteio. Então, isso é uma coisa legal que a editora pode fazer. A Record usou os meus stories de Gabriel Garcia Marques na página deles também. Então, assim, são essas coisas que eu acho que poderiam ser feitas e que são mal feitas hoje. Então, assim, não dá para falar só que o mercado editorial é difícil, não sei o quê. Cara, beleza, é difícil. Vocês estão fazendo tudo que vocês podem? Vocês não estão? Por que vocês não estão? Falta braço. Beleza, cara, você tem 500 braços que poderiam estar trabalhando para vocês agora, se vocês estivessem fazendo direito. Eu não estou falando nem de dinheiro, cara. Eu nunca pedi dinheiro. Às vezes eu acho que até mesmo no formato, assim, às vezes eu tenho a impressão que a gente não virou a chave do digital, sabe? Porque parece que é um subuso da tecnologia, assim. Porque hoje a relação que se tem com os booktubers não é tão diferente da relação que se tinha com os jornalistas quando se mandava um livro para fazer a resenha de jornal. A diferença é que o booktuber faz um vídeo. Mas a tecnologia tem ferramentas mais inteligentes que poderiam ser utilizadas ou de um jeito mais criativo, né? Mas as editoras estão muito no automático ainda. É mandar livro para o jornalista, mandar livro para o booktuber. Mas aí que tem uma grande diferença. É bem lembrado, porque eu sou jornalista e eu já recebi muito livro para publicar em jornal, eu trabalhei em site e tal. E aí tinha uma grande diferença dessa minha época para a minha atual agora no Instagram, com a página do Leonarte. No jornalismo, eu tinha liberdade de ser crítico mesmo. Um crítico chegava e falava assim, olha, não condiz com o meu pensamento enquanto crítico, não condiz, não sei o quê. Enquanto no Instagram é muito mais mediação do que crítica. Eu não estou falando só do livro, eu estou vendendo o livro para a pessoa, falando, olha, gente, esse livro aqui é bom por isso, isso e isso, conheçam. Então, as editoras, elas tinham que saber essa diferença, perceber isso. Uma coisa é você oferecer para um jornalista ou para um ensaísta e tudo mais, para você ter um trabalho crítico que vai aí de alguma forma construir um sistema literário, né? Fortalecer a cultura de alguma forma. Outra coisa é você levar para a rede social e fazer com que esse livro, que ali na crítica está sendo bem trabalhado, ele possa ser realmente disseminado entre as pessoas. Então tem essa diferença
que para mim e para o Igor, inclusive, que a gente conversou muito sobre isso no começo da Ana Bárbara, que foi o essencial para entender, falar assim, espera, não vamos trabalhar com jornalista, vamos trabalhar aqui nas redes sociais, vamos trabalhar conhecendo as pessoas, vendo o que elas querem, como que a gente apresenta o livro, de forma que elas entendam, que elas gostem, que elas sintam-se motivadas a ler. Então, eu acho que a grande diferença está nesse perfil. Então, é por isso que até o Ivo comentou, não é uma questão de você dar o livro e falar assim, olha, resenha no final do mês e se der eu dou outro. É uma outra coisa, é você chegar assim, cara, vamos mostrar para as pessoas como é legal esse livro? Olha aqui, ó, o livro tem um perfil que é bem o que você gosta de fazer, você divulga muito, sei lá, literatura latino-americana, ninguém conhece esse livro, vamos mostrar. Ele não tem, muitas editoras não têm essa pegada. Sim, e vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo legal, porque assim, a Todavia, ela fica aqui do lado da minha casa, né? Então eu já fui lá várias vezes, quando tem happy hour da Todavia eu vou e tal. E cara, eu gosto muito, porque assim, a Todavia é aquela editora que eu chego lá, e aí a pessoa que cuida lá do catálogo chega para mim e fala: Ô Igor, tem um livro aqui que eu achei a sua cara. E ela pega e me dá um livro e realmente faz sentido, tá ligado? Tipo, realmente faz sentido. Tipo, é um livro de não ficção sobre um assunto que tem a ver com o meu perfil, entende? E assim, cara, se você pensar que tem um número, digamos, tem um número de perfis literários, tá? Uns 30 perfis que são um pouco maiores, aí tem depois um bolo que é tipo, tá intermediário e tal. Se você pega esses que estão próximos a você, faça um trabalho, assim, cara, não é um trabalho tão grande, não é um trabalho tão exaustivo, mas de entender minimamente, sabe, tipo, aquele perfil, porque são as pessoas que vão trabalhar de fato com você. Então, como eu não vejo as editoras, de maneira geral, fazendo isso, eu não falo, eu não passo a mão na cabeça, tá? Eu não passo a mão na cabeça do ponto de vista de falar, olha, eu sei que é difícil e tal, sabe? Tipo, não, cara. Eu não gosto desse discurso aí, eu sou bem contra o discurso, eu sei que é difícil, porque tá difícil pra mim que sou advogado, tá difícil pro Tim que trabalha com marketing, tá difícil pra todo mundo. Então, difícil, tá todo mundo trabalhando e fazendo sua parte. Exato. Só que, por exemplo, Rodrigo, você é um autor, eu te conheci aqui pelo meio do Instagram e tudo mais, e, cara, assim, tipo, eu fui vendo as pessoas lendo o seu livro, eu fui vendo você falando sobre o seu livro, até que eu falei, cara, eu quero ter o seu livro, aí a gente conversou um pouco, agora chegou, eu comprei o seu livro, né? Cara, isso foi uma construção sua, faz parte do seu trabalho, foi cada pinguinho que você, né, e não de uma maneira automática, não de uma maneira, sabe, eu nunca pensei, nossa, vou pedir um livro do Rodrigo, não, tipo, cara, isso não estava na minha mente em nenhum momento, eu quis comprar o seu livro também por saber que existe aí um trabalho muito grande por trás disso. Então, assim, do ponto de vista da Companhia das Letras, cara, eu sempre pude comprar os livros, eu não precisava que a companhia. A questão não é, eu conheço muita gente que precisa dos livros financeiramente, não conseguiria comprar. Eu conseguiria comprar. Só que a questão, então, para mim, a questão. Paulo Guedes está vendo isso, hein? Exatamente, Paulo Guedes está vendo isso. Bom, Paulo é foda. Ele é elitista, né? Sou elitista, compro livros. Enfim. Então, assim, a questão não era essa, a questão sempre foi querer fazer um trabalho legal com as editoras. Mas tu sabe, Igor, o que eu noto? Que é um troço que eu, inclusive, ali nos meus stories, no Close Friends que eu faço para escritores, eu digo, no Instagram, nas redes sociais, as pessoas não estão a fim de ver marcas. Então, tipo, a gente segue a Companhia das Letras ali para ver os livros que estão saindo, mas ninguém tá interessado em ver mais uma foto com cara de propaganda de jornal. E tipo, então, as editoras que estão se dando conta que ela tem que, mesmo sendo uma empresa, pessoalizar aquilo ali, ou seja, ser um perfil pessoal, ser um perfil que curte, que interage, blá, blá, essas são editoras que estão conseguindo fazer alavancar o... Sabe uma editora que eu acho que faz um trabalho de conteúdo assim muito legal e sutil, assim, a Antofágica. Uhum. Cara, eles geram uns vídeos, uns conteúdos assim que acho que eles honram assim a expressão entregar conteúdo mesmo, porque eu vejo os vídeos assim, além de serem super bem produzidos, tem conteúdo, né? Tu acaba aquele vídeo e tu aprendeu algo novo sobre um livro, sobre o processo editorial. Eu acho muito bom o trabalho deles. Então, eles nasceram entendendo aspectos importantes do mundo de hoje, do mercado editorial de hoje. Eu acho que eles estão tendo sucesso,
nos lançamentos deles, sempre faz muito barulho, tudo que eles lançam e tudo mais. Então, eu acho que realmente, assim, eles são bons candidatos a se estabelecerem, apesar que eu ainda acho que eles estão trabalhando com os clássicos, eu acho que essa é a pegada deles, né? Então, eu espero, eu ainda estou esperando para ver, assim, beleza, deixa eu ver o que o futuro vai trazer da Antofágica, sabe? O que vem pela frente. O que vem pela frente. Mas tem uma coisa também que eu acho que é bom a gente prestar atenção, é que eu acho, aí é uma opinião minha mesmo, tá? Não lembro de ter visto tudo sobre isso, mas o debate sobre livros no Brasil é muito recente. Eu sempre fui muito leitor e eu não Fora me da lembro de academia, conversar com muitas pessoas. Então assim, é muito novo. Então, como o debate é novo, a produção de conteúdo sobre esse debate é ainda mais nova e muito complicada de ser feita. Eu que estou sempre trabalhando com isso, tem hora que eu empaco e falo, cara, gostei desse livro, mas o que eu vou falar? Como é que eu vou difícil, né? falar? O que eu vou fazer? Como é que vai ser interessante? Então, eu acho que o debate é muito novo, as pessoas ainda não sabem debater muito bem o livro. Eu vejo mil problemas sobre isso. Apontar livro como apologia, crimes, apologia. Isso a gente vê vindo de todo lugar. E isso é extremamente complicado. Então, eu sempre tento fazer a mesma defesa sempre, que a literatura é o lugar do discurso, do pensamento. Então, tudo é válido de ser debatido. Tudo, 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 tudo. Porque a literatura não é documento. Literatura não é chancela para atos vis, nada. Então, mas esse debate eu percebo que ele ainda é muito novo, muito moroso. Então eu não sei aí como que as empresas lidam com isso, como que se envolve. Eu acho que é um caminho ainda muito a ser percorrido. Eu vejo um futuro nisso, nesse caminho, nesse debate, por mais anacrônico que pareça, porque a gente está vivendo um momento no Brasil que é extremamente complicado fisicamente e ideologicamente, né? Está na pandemia, está no governo conservador. Então, enfim, temos essas barreiras, mas eu acho que essa questão do debate, ela veio para ficar. Ainda mais com a internet, ainda mais com a gente aqui. Somos quatro que estamos em lugares diferentes e estamos debatendo, né? Eu ia dizer que a gente está tendo que discutir coisas tão anteriores à literatura e o mercado editorial que a gente não imaginava que fosse precisar discutir novamente, que com certeza, faz sentido assim a gente entender que certas discussões assim de ordem cultural elas estão chegando meio atrasadas mesmo, né? Gente, antes só de eu ir para o nosso segundo bloco aqui, que é dos livros, eu tenho uma pergunta provocação aqui para os guris. Claro que a gente tem ainda uma amostra pequena, assim, mas eu quero perguntar do objeto livro, tá, pessoal? Eu achei maravilhosa a arte, maravilhosa todo o projeto gráfico, enfim, mas quero saber se a Pinardi vai ser uma editora do objeto livro capa dura, o livro, ou vocês pensam em também ter um livro papel, me fugiu o nome, mas a capa brochura, mesmo digitais, né? Ou digitais, que hoje em dia eu acho super importante também. Queria saber como é que vocês estão se programando enquanto apreciadores do livro, assim. Porque eu digo, a minha posição pessoal, assim, eu acho lindo o livro da capa dura, mas eu acho incômodo de ler. Prefiro brochura. Desculpa, Paulo. Mas eu queria saber para vocês qual é os caminhos que vocês estão pensando. Tá, bom. Opinião é igual a... Tô brincando. Rodrigo, o que eu penso é o seguinte, eu e Paulo a gente já conversou bastante sobre isso, porque a gente gosta realmente de edições, e cara, eu não quero de fato ficar preso à capa dura, tá? Não acho que seja isso, acho não, nós teremos com certeza brochura assim no futuro. A gente tem um olhar muito, e esse é um ponto importante da Pinar, também um olhar sobre coleções. Então, assim, dentro de uma coleção, a gente vai manter então, assim, na coleção de prosa latino-americana, todos os livros serão capa dura, com o mesmo tamanho, é isso. Tá? Acho bonito. Agora, eu penso, sim, a gente ter brochura, a gente conseguir trabalhar cada projeto editorial, né? Então, cada projeto com um projeto só. Se pedir brochura, se fizer sentido com brochura ou com
qualquer outra forma, a gente vai fazer isso. Eu acho que o que faz, assim, o que é importante no final das contas é o cuidado, tá? O cuidado que parte desde lá da tradução até chegar ao final e falar, cara, como vai ser a experiência tátil aqui dessa pessoa? O que a gente quer passar com esse livro? Porque eu acho que é possível. Quando eu pego boas edições de livros, eu sinto isso. Então, se a gente puder fazer isso e se estiver dentro aí dentro do nosso budget, fazer algo legal, nós faremos, tá? É muito importante para Pinar isso, mas não é só capa dura, eu concordo com você. Acho que tem muito livro capa dura que é péssimo de ler. Acho que tem muito livro que pensaram muito no objeto, não pensaram na experiência. É aquilo que eu estava falando antes, né? De pensar muito na fundamentação das coisas e não no todo. Daqui a e tal. pouco faz Então, uma acho capa que, cara, dura e economiza numa tradução, sei lá. exato. Então, assim, para mim, não. A gente tem que ter um olhar geral, a gente tem que pensar pelas melhores práticas aí. Tem essa questão de capa dura ser difícil de carregar mesmo. E, enfim, a gente tem que ver o que faz sentido. Mas essa é a minha visão. Não sei se o Paulo vai ter algo diferente para dizer. Tem uma coisa também que para mim eu acho muito importante, que vem um pouco da minha formação em história da arte, é que a forma ela expressa uma mensagem, né? Aquilo que não parece, aquilo que não está descrito, né, narrado, também está dizendo algo. Então, por exemplo, se na pintura, aquelas pinturas colossais enormes, ela não tinha só um objetivo de ser grande, ela tinha um objetivo de ser histórica, marca histórica. O que é grande aqui é monumental, porque deve se guardar. Então, eu acho que talvez a capa dura ela entra aí com uma mensagem do queremos forjar clássicos. Queremos pegar aquilo que é clássico, não é ou deveria ser, e talvez que a gente queira forjar clássicos. Mas, assim, não é só uma questão de capa dura, né? Não é só uma questão de pegar, vamos botar duro porque é bonito. Não é isso, é porque tem essa mensagem, aí se a gente está escolhendo capa dura, a gente tem que prestar atenção como é que é o miolo, porque não adianta ter aquela capa dura que você vai abrir e o livro fecha na sua cara. Então tem que prestar atenção naquilo que tem. E tudo isso vem como uma experiência. Então, eu acho que a principal troca a forma tem que ser uma experiência sincera, assim, não é automático, não pode ser automático. Vou fazer capa dura de tecido, porque meu pai tinha uma que era bem bonita, tanto que uma das coisas que eu mais converso com o Igor o tempo inteiro é por que ele está fazendo isso? Qual é o objetivo? Para mim, olha, Igor, isso aqui não faz sentido. Não, isso aqui para mim parece outra coisa. Eu sou muito chato. Eu acho que a editora... Não, assim, várias vezes que o Igor chega com uma ideia boa para mim, e eu falo assim, cara, isso aqui parece outra coisa para mim, vou te mostrar, aí eu mostro, aí o Igor fica com raiva de mim, mas várias vezes eu mostro uma coisa para ele que eu acho que é uma ideia brilhante, e ele fala, tu é brega, hein? Aí eu, foi mal. Mas eu acho que isso é muita conversa. Não sei se a gente vai acertar sempre. Eu acho que o objetivo aqui é experimentar, né? Faz parte. Mas, capa dura só porque é capa dura. Agora sim, cara, capa dura é melhor. Você lê deitado, você consegue segurar o livro. Você consegue segurar o livro com uma mão. Com brochura fica tudo caindo. Põe seu livro de capa dura, cara. Bom, é isso, assim, Rodrigo. Eu acho que eu vejo coisas boas sobre brochura, sim. A Todavia, é uma que faz isso, né, muito bem. Eles querem que o livro seja, tipo, realmente você utilize o livro, você dobre o livro e tal. Tá dentro do projeto gráfico até deles. E, enfim, a gente tá aberto, sim, cara. Tá aberto. Eu mais ou menos já sabia a linha aqui do Igor, já tinha dado uma provocada nele ali pelo Instagram, de sacanagem, mas quis trazer esse debate porque eu acho que o objeto livro é importante também. Então é legal a gente ter pessoas que pensam diferente sobre como eu gostaria que fosse o livro, enfim. Porque a verdade é uma, né? Não interessa se é capa dura, se é capa mole, como é que é. É quem está envolvido naquele projeto quer que o projeto fique o melhor possível. E é isso que importa, né? Exato. E última pergunta antes das recomendações. Vocês vão se escapar ou vão dizer qual é o país do próximo livro? Só o país. Cara, olha... É segredo... Eu acho que não dá. Eu acho que não dá, porque eu acho que ficaria meio evidente. Sério? Ficaria. Ou então tu fala que eu boto um negócio que a pessoa fica... Olha,
Vamos deixar no mistério, então. O que eu digo será um grande lançamento com assim, a parte gráfica dos meus sonhos, assim, então acho que vocês vão Vai ser gostar. legal. Vocês vão gostar. Se o Dona Bárbara for uma experimentação, esse pra gente já é uma coisa tipo, olha, estamos confortáveis de fazer uma coisa que a gente quer, do jeito que a gente quer, que é muito bom. E o legal também é que a gente já começou a produzir, a gente já está trabalhando nesse livro. O Dona Bárbara a gente esperou para ver se ia rolar, se a campanha ia dar certo, mas esse a gente já está avançando, porque sabe que vai dar certo. Vai dar. Eita! Batata. Então, Esse é aguardem para nas próximas semanas. Esse é para 2021 ou ainda para 2020? Não, 2020. Outubro, eu espero que outubro, tá? Tudo vai depender de quando Dona Bárbara será enviada. Então, Finalmente. assim que chegou em São Paulo, Dona Bárbara, eu peguei peguei a log, mandei a log entregar aqui em São Paulo. Cara, chegou nas mãos dos primeiros. Já dá para tocar. Lança, porque assim, cara, eu realmente quero ver isso acontecer. Então, aguardem. Legal. Outubro tá chegando. Até Aí, Natal. Tô brincando. Então, pessoal, Não, mas é para esse ano mesmo. A gente vai passar agora para o nosso segundo bloco, para a indicação dos livros. Eu vou começar indicando, depois o Igor, Paulo e o Tim finaliza, pode ser? Pode. Então tá, gente. Eu vou indicar para vocês um livro que eu estava finalizando hoje aqui, de uma editora pequena, independente, nova também, que está fazendo um trabalho muito, muito bonito, muito de qualidade. Assim, eu já tenho acompanhado eles no Instagram. E é o livro Lauren, da minha amiga Irka Barrios. Ela é mestre em escrita criativa, é uma grande amiga, uma grande leitora, e apresenta essa que é uma história de horror. Ela tem uma pegada meio Stephen King, aqui tem um quê do Carrie, e ela tem muitas referências, apesar de talvez não estarem tão explícitas aqui na Mariana Enriquez, na Samantha, que eu não vou me atrever a dizer o sobrenome, ali da Argentina. Então, a recomendação, Lauren de Irka Barrios. E agora vamos passar a palavra para o Igor. O que tu nos apresenta? Bom, vamos lá. Eu acabei de ler esse livro, né? Foi o último livro que eu terminei. Uma indicação do senhor Paulo Lanes, que trouxe esse livro para mim de Portugal. Essa é uma edição, como todas da Alfaguara, né? Depois que ela foi adquirida aqui no Brasil, não existe mais, é impossível de encontrar. É o Em Tudo Havia Beleza, do Manuel Vilas, tá? Espanhol. Esse livro, ele é muito bom, ele é muito especial, né? Porque o Manuel Vilas, assim, ele tem uma coisa meio memorialística e tal, é um olhar sobre a mortalidade e olhando para a vida dele, para a vida dos pais dele. E eu achei muito, muito bonito o livro. O Paulo já tinha me falado que tinha sido uma das melhores leituras que ele já fez na vida, assim, então isso me deixou muito... Porque o Paulo, ele chegou para mim e falou, cara, esse livro é importante, não tem no Brasil e tal. Ele estava fazendo até um sorteio do livro na época e eu não conhecia. E ele me encheu tanto o saco, eu falei, cara, traz de Portugal para mim. E ele trouxe e finalmente chegou nas minhas mãos nos últimos dias e eu falei, cara, eu tenho que ler. E valeu muito a pena. Em breve eu vou colocar a resenha dele na estante em mim. É muito bonito, assim, esse olhar, esse amadurecimento que a gente vai tendo. Eu acho que todo mundo aqui está aí perto dos 30, né? E esse amadurecimento que a gente vai tendo na vida e a gente vai olhando para os nossos pais um pouco de uma forma diferente, porque quando a gente é mais novo, a gente julga um pouco os nossos pais, porque, enfim, a gente acha que eles tomaram decisões erradas na vida, a gente não entende muito os rumos que eles tomaram e às vezes a gente até tem umas dores por conta disso. E aí a gente vai crescendo e a gente vai chegando em determinados pontos onde nós temos que tomar as nossas decisões. E aí a gente começa a entender as dificuldades da vida de fato. Então ele vai olhando para o passado, ele passa pela mãe, passa pelo pai, né? Os pais dele já morreram, então tem essa coisa da mortalidade também, de repente ele é o pai e de repente ele tem filhos adolescentes que ignoram ele também. E aí ele lembra de como ele era em relação ao pai dele. E ele lembra dos detalhes, daquelas coisas mínimas, do jeito que o pai dele fazia tal coisa. Ele tem uma saudade e, ao mesmo tempo, ele se encontra nisso, porque ele vê que várias das características do pai dele que ele odiava, ele tem também. Então, assim, Normal. É uma coisa bonita mesmo. É uma coisa realmente bonita de se ver, porque tem a ver com a vida, né? Então, a gente consegue relacionar muito
com a nossa vida. Então, é isso. Livrão, quem puder, espero que se a Companhia das Letras não quiser lançar, a gente lança, né? Boa. Paulo, o que tu nos indica Aí a aí? dica. Cara, eu fiquei pensando qual livro indicar para não ficar muito óbvio, né? Mas eu vou ficar um pouco óbvio, mas é um livro que eu estou estudando no meu doutorado e é um livro que eu acho que remete um pouco ao que a gente vê no Dona Bárbara também. É o Lavoura Arcaica, do Randall Nassar. Eu fiquei surpreso, porque eu achava que era um livro que todo mundo já leu, porque se você nasceu no Brasil e não leu esse livro, cara, eu fico com a impressão que você não nasceu no Brasil. Mas eu falo brincando. Mas eu falo isso brincando, mas é porque é um livro que ele é imenso. Ele é um livro muito curto. É um livro, aqui tá 190 páginas, mas com uma letra grande, né? Um livro pequeno. E é um livro que remete à Bíblia, que remete à vida no interior do país, que remete a um passado brasileiro, que remete a um presente brasileiro, que remete a tanta coisa. E, ao mesmo tempo, ele, para mim, ele tem uma força contemporânea muito, muito poderosa mesmo, porque colocar um narrador que é uma pessoa completamente problemática e é um cara que é epilético, e a epilepsia dele aparece com marca na escrita, para mim isso é impressionante, porque você entra na alma dessa pessoa. E ele faz metáforas que são impressionantes mesmo, metáforas que não é turba, sabe? Assim, algumas vezes você fica assim, o que ele quer dizer com isso? Mas outras vezes ele faz uma metáfora tão poderosa que para fazer uma crítica ao autoritarismo, a vida tacanha, sabe? Tem um conservadorismo que é familiar, mas também que é um conservadorismo de poder. Inclusive, foi um livro lançado em plena ditadura militar. Então, dá para você fazer essa contextualização. É um livro que, para mim, ele é um clássico nacional, já é para ser entrado. E, bom, eu estou estudando ele. Quando eu lançar a minha tese, leio. É muito bom, igual o livro. O que tu nos traz aí? Eu vou hoje no programa fazer um negócio que eu nunca fiz, tá aí o Rodrigo de prova, né? Mas como é um dia especial, eu vou me autodivulgar hoje. Boa. Porque eu recebi a prova gráfica do meu próximo romance, O Morte Sul, Peste Oeste. Legal. Que sai pela Taverna. Então tá indo para a gráfica já. E o Morte Sul, Peste Oeste, ele conta duas histórias paralelas, que é a do Dominique, que é um imigrante haitiano, que em função do terremoto no Haiti, ele vem em busca de emprego no Brasil, só que os planos dele acabam sendo frustrados e ele vem trabalhar nas linhas de corte dos frigoríficos aqui no oeste catarinense, que é o destino de muitos haitianos. E a outra história que corre paralela da Brigitte, que é uma menina de 13 anos, ela é transexual, e em função da condição dela de trans, ela acaba enfrentando uma série de dificuldades. E esses dois caminhos, do Dominique e da Brigitte, em algum momento da narrativa, vão acabar se cruzando, se encontrando, e aí a história toma um outro rumo. Mas este é o Morte Sul, Peste Oeste. Tem link para comprar aqui embaixo. Estava em pré-venda até ontem, acho que já deve estar em venda normal, agora na livraria Taverna. Mas fica aí a indicação, porque eu recebi faz poucas horas a prova, recebi pelo correio e tô feliz aqui. Coisa boa. Legal, André. Vou querer comprar como fiz com o meu amigo Rodrigo aqui. Olha aí, valeu a pena falar. Já valeu. Gente, vou agradecer então a presença de vocês, agradecer pela disponibilidade de vir conversar. Mais do que 5 minutos, que era o que o Paulo queria, mas enfim, conseguimos segurar esse jovem. E vou aproveitar aqui o fim, então, só para também fazer um convite para quem estiver com a gente até agora e ver o vídeo na semana do lançamento. Na semana que vem aqui neste canal vai ter o Fest Fronteira Literária Edição Experience, dia 25, 26 e 27 de agosto de 2020, a partir das 8 horas da noite. Se está vendo esse vídeo depois, procura os vídeos aí, porque vai estar salvo no canal. Pessoal, brigadão. Tchau, tchau. Rodrigo, valeu. Essas coisas falam no início, porque é só 2, 3 pessoas. Mas essa pessoa tem certeza que vai assistir. Tu comenta lá e diz, ó, fiquei até o final. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Valeu, tchau.